Boa tarde, agora eu vou gravar o vídeo react sobre o vídeo do subprojeto 1 do grupo 8, que seria o Matheus Bernardi e o Renan Luiz. Boa noite, meu nome é Matheus Bernardi da Silva. Vou apresentar o subprojeto 1 com esses 4 tópicos que estão aparecendo em sua tela. Construção no lugar das raízes, controlador PI, PD, PID. Então, isso é uma apresentação simples. Ela não está tão dinâmica quanto eu gostaria. Infelizmente eu não consegui, tive alguns problemas com o tempo, por causa do trabalho, também alguns problemas com o MATLAB, mas acho que vou conseguir solucionar nas próximas apresentações e, enfim, vou apresentar de forma mais sucinta possível. Ela vai conter alguns elementos visuais que eu retirei do MATLAB, mas eu não vou conseguir apresentar diretamente no MATLAB para vocês. Enfim, vamos lá. Falando de construção do lugar das raízes, eu vou primeiramente mostrar para vocês aqui um esquema básico, que vocês com certeza já viram. Nós temos aqui uma malha G, trata-se de um sistema linear, single input, single output, normal. E nosso objetivo é fechar essa malha tomando a saída, mostrando ela, fazendo a diferença com a entrada, obtendo aqui um erro em 3, e inserindo em G, porém ajustado por uma malha K. Com isso, esse sistema realimentado vai possuir uma função de transferência distinta de G. Trata-se dessa função aqui, Kg dividido por 1 mais KGH. Esse é o G de malha fechada. Nós notamos com isso que agora a função de transferência não depende apenas de G, mas também de K e de H. No caso em que H for 1, nós temos que essa função vai ser Kg dividido por 1 mais Kg, que é um caso que a gente vai usar mais aqui e nos exemplos, e o que acaba sendo bastante recorrente, porque nós conseguimos com isso controlar a nova função de transferência de malha fechada ajustando simplesmente o valor de K. Pois bem, falando de construção no lugar das raízes, a gente sabe que na hora de se projetar o controlador, nós devemos levar em consideração algumas características do projeto, como sobressinal e tempo de assentamento. E também sabemos que esses fatores dependem da frequência natural e do fator de amortecimento, que são determinados pelos polos. Quando a gente fecha a malha e insere um ganho K, a gente consegue controlar a posição dos polos, baseado no valor de K. Se nós temos então que a nova posição dos polos depende do valor de K, quer dizer aqui nós temos, por exemplo, um polo em -3 e um polo em -5, e é um sistema aí, com 2 polos, nós realimentamos ele com um ganho K e nós começamos a mexer, a brincar com o valor de K, e esses polos começam a se movimentar, assumindo novas posições, nós temos que os pontos do plano complexo, que são locais passíveis de se encontrar um polo, dado que você mexa no valor de K, esse ponto ele faz parte de um elemento, de uma entidade que nós chamamos de lugar das raízes. Então, se por exemplo, nós nesses sistemas aqui, que nós temos uma função de transferência simples, tá? Com um polo em -5 e um polo em -3, nós realimentamos e colocamos um K igual a 1,42, nós temos um polo aqui em -4 mais 0,65i. Portanto, esse ponto faz parte do lugar das raízes. Agora, este ponto aqui, ó, -5 mais i, não faz parte do lugar das raízes, porque independente do valor de K que nós usarmos, a gente não vai atingir esse ponto nunca. Baseado em Kg e H, nós temos que o denominador da função de transferência de malha fechada é 1 mais KGH. Os polos, portanto, dessa função de transferência aqui, ela nada mais é do que as raízes do denominador, O polo da função de transferência, dessa função de transferência aqui, nada mais é do que a raiz desse denominador aqui, que nós estamos observando aqui, eu só reescrevi ele dessa forma. Ou seja, se nós fizermos 1 mais KGH igual a 0, nós vamos encontrar as raízes desse polinômio 1 mais KGH, que são os polos dessa função de transferência de malha fechada. Daí a gente vai concluir que, caso, passando o -1 para lá, caso o S seja tal que o módulo de KGH seja igual a 1 e a fase de KGH seja um múltiplo de 180, tanto positivo quanto negativo, S é um número complexo que pertence ao lugar das raízes.
Vamos agora ver um exemplo aqui de lugar das raízes. G é uma função de transferência do tipo 20 dividido por S mais 3, S mais 5. É essa função aqui. É polo em menos 6, polo em menos 5. E alimentando, utilizando K igual a 0,8, nós observamos que esse polo mais lento se movimenta para a esquerda, que deve acelerar o sistema. Observando a step response, né, a resposta ao degrau dos dois casos, do G sem realimentação, né, e do G de malha fechada, nós observamos aqui que o tempo de assentamento é 1,6 e aqui é 1,49. Ou seja, houve uma diminuição do tempo de assentamento, que já era esperado, já que o sistema ficou mais rápido, né? O polo mais lento se deslocou para a esquerda. Porém, a gente nota também uma diminuição do ganho, do valor final. O controlador, né, PI, o que ele tem... Comentar um pouquinho dessa parte do lugar das raízes. Achei que ficou bem legal. Ele conseguiu passar bem essa parte. Só esse primeiro gráfico aqui, né? Tô tentando ver como os olhos de alguém que nunca fez controle, tá? Que tem uma noção já de locação de polos e zeros por controle 1, mas que nunca fez controle 2. Só esse primeiro gráfico aqui que eu tenho uma observação. Os outros dois estão bem legais. O primeiro gráfico aqui, que daí ele poderia ter colocado, né, o deslocamento aqui de um polo e ter deixado o outro no... Por exemplo, o polo complexo que ele deu como exemplo, ter deixado o outro polo complexo que ele deu, né, no plano negativo aqui. Para a pessoa, né, não achar que a gente acaba deslocando só um polo, em vez de deslocar os dois polos. No segundo também poderia ter deixado um polo aqui na frente e outro mais para trás, mas do resto tá tranquilo. Há também uma diminuição do ganho. O controlador, né, PI, o que ele tem como característica, né? De forma geral, os controladores estão relacionados ao ganho, aos polos e aos zeros da função de transferência. Realimentando, a gente pode controlar a posição dos polos com base no valor de K, que foi o que a gente viu antes. No caso de um PI, nós temos um controlador em que se insere um integrador e um ganho K, também junto com um polo, né, bem próximo. O objetivo desse processo é eliminar o erro estacionário. Veja, ao utilizar um K igual a 5, a gente nota uma diminuição ainda maior do valor final, que a gente está observando aqui. A gente diminuiu o tempo, porém a gente diminuiu ainda mais o valor final. Quando a gente utiliza um K igual a S mais 0,05 e dividido por S, né? Ou seja, K igual a S mais 0,05 dividido por S, a gente nota aqui que o erro estacionário ele é eliminado, né? O sistema passa a buscar referência. No caso de um controlador PD, nós temos... Tá, no caso do PI, eu achei legal o que ele passou. Ele só esqueceu de falar que seria um polo na origem e um zero muito perto, né? E o efeito daquela cauda lenta, da resposta ao degrau do sistema, quando se insere um PI, que se deve ao fato mesmo que você tenha um zero muito perto do polo na origem, ele não acaba anulando completamente. Tem um caminhozinho que ele faz até chegar no zero, que influencia, não no comportamento em si da fase transitória ali, né, que eu esqueci o nome, mas sim do regime transitório. Ele não altera, mas ele altera no regime permanente, que faz aquela cauda lenta, que pode... Ali no sistema ele passou de 1.4 segundos para 70 segundos, né? Então é bastante coisa. O estacionário, ele é... No caso de um controlador PD, nós temos um controlador que insere um zero e um ganho K na realimentação. O objetivo desse processo é diminuir o sobressinal e melhorar o transitório do sistema. Então, novamente, aqui a gente tem aquele sistema lá, menos 3, menos 5. Ao inserir um zero aqui em menos 7, a gente vê e vai brincando com o valor de K. A gente nota aqui por o K igual a 0.552, a gente vai ter os polos aqui e aqui, né? Eles são simétricos. E para o K, por exemplo, igual a 0.96, a gente vai ter um zero buscando
um polo buscando zero e o outro polo aqui do lado esquerdo, se afastando, né, sendo repelido. Enquanto existe parte imaginária, vai haver oscilação, né? Vai haver sobressinal. E nessa etapa aqui não tem mais sobressinal, a gente conseguiria eliminar. Como é o caso tá aqui, ó, ganho 0.5, a gente vê um sobressinal aqui. A gente tem um sobressinalzinho. E para o ganho igual a 2.5, a gente não tem sobressinal. E não só isso, a gente vê o tempo de assentamento diminuiu e a gente conseguiu eliminar o sobressinal. Tá, no caso do PD que eu só vou complementar uma parte que ele falou ali, né? Que quando você mexe no ganho, você acaba deslocando os polos dentro do lugar das raízes. E que, por exemplo, nesse exemplo que ele deu, o polo ele se encontra um com o outro, aí ele sai, né? Em direção ao plano complexo, faz essa volta e desce, né? E por que que aqui nesses dois gráficos com ganho 0,5 existe um pouquinho de sobressinal, com ganho 0,2 não existe um pouco de sobressinal? Provavelmente o ganho 0,5 deixou os polos ainda no plano complexo, por isso que existe sobressinal. E quando você tem o ganho de 2,5, ele já deu a volta e os dois polos ficaram só no plano, em cima do eixo real, sem nenhuma parte complexa. Daí por isso que ele não teve o sobressinal. Conseguiria eliminar aqui. O DI é simplesmente um controlador que se insere o zero integrador de um ganho K na realimentação. A gente une os dois conceitos. Esse sistema, quando é bem ajustado, ele é capaz de eliminar o erro estático e também diminuir as perturbações existentes na fase transitória da resposta. Bom, espero ter conseguido apresentar de forma sucinta esses tópicos que eu considerei mais importantes dessa fase. Aqui acho que ele só vai terminar o vídeo agradecendo, né? O PID tem muito segredo, é a junção dos dois controladores do PI e do PD mesmo. Acho que o vídeo ficou bem explicativo, ficou bem legal. Assim, uma pessoa que nunca tinha feito controle, não teria conhecimento dessa área, ela conseguiria entender parte do vídeo. Só alguns pontos ali que faltou um pouquinho de explicação, mas como o tempo é bem curto das apresentações, às vezes a gente deixa passar, e é muito mais fácil na minha posição que estou agora avaliado que apresentar. No meu vídeo deve ter tido faltado algumas informaçõezinhas, mas é isso aí.